E aí, gente boa? Tudo bom com vocês? Então, eu quero estar falando um pouquinho agora aqui sobre o Beelzebu, tá? E o príncipe dos demônios. Por que eu vou tratar desse assunto agora? Porque surgiu uma dúvida esses dias com relação a uma diferença entre o príncipe dos demônios e os espíritos imundos. Tipo, o príncipe dos demônios, ele não entra nas pessoas. Ele é um príncipe que emite ordem, que é o líder, que é o chefe da clã, e os demônios se submetem à vontade dele. Os demônios, eles não fazem nada, se não for pela ordem desse príncipe. Bom, até aí existe um pouco de coerência, né? Porque no mundo espiritual, em toda a parte, seja no reino de Deus ou no império das trevas, existe a hierarquia. E sim, essa hierarquia ela é baseada pelo cabeça, que é o próprio Satanás. O que me deixa um pouco confuso com relação a essa explicação é que o príncipe dos demônios é o maioral, ele não entra nas pessoas, ele não são aqueles demônios ralé, né, vamos colocar assim, e o grande peão, os peões, né, eles entram nas pessoas, e aí tem uma questão que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Mas eu queria ler esse texto aqui, ó, de Marcos, no capítulo 3, versículo versículo 20, que diz assim, ó: Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os próprios parentes de Jesus querendo prender Jesus, né? Impedir ele de fazer o que estava fazendo, porque estavam achando que ele estava maluco, né? A parentela dizendo que ele era maluco da cabeça. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu. Olha aí. Ele está possesso de Beelzebu. Alguns dizem que Beelzebu, ele é esse deus aqui, ó, o Baal-Zebud. O Baal-Zebud era o deus que Acabe, ele foi consultar. E aí Deus envia ali o profeta Elias para condenar ele à morte. Isso está lá em 2 Reis, no capítulo 1, né, que você vai ver ali que ele vai consultar o deus de Ecrom, que é o Baal-Zebud. Esse Baal-Zebud, um demônio, né, ele aparece aqui, diz que o mesmo, a mesma entidade, né? Ele aparece aqui novamente. E esse Beelzebu, né, era o que os escribas diziam que Jesus está possesso. Percebe que Beelzebu, né, esse grande príncipe, não apenas ele emite ordem, mas o próprio, ele também entra nas pessoas. Essa era a maneira como que os escribas criam, e Jesus não vai corrigi-los, Jesus só vai ajustar um ponto aqui. Olha só, este está possesso de Beelzebu e é pelo maioral, ou príncipe, né, dos demônios. Maioral, príncipe dos demônios, que expele demônios, demônio expelindo demônio. Então você veja que demônio é a mesma coisa, tanto príncipe, né, quanto os espíritos imundos. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás, você vê que ele está igualando a classe demoníaca. Ele não está fazendo uma diferença aqui no caso. Ele está pegando aqui demônios, príncipe dos demônios e Satanás e colocando tudo no mesmo império, igual anjo. A classe de anjos são diferentes, mas todos são, no quesito seres angelicais, a mesma coisa. Então, existe anjo da classe querubim, anjos da classe serafim e por aí vai. Quando se fala de demônios, Satanás, eles acabam
sendo igualados à mesma coisa. Por quê? Porque eram todos anjos caídos. Só que um é um querubim caído, o outro, sei lá, é um serafim caído. E ainda dizem, ainda tem a tradição que reza, que Beelzebu era um serafim caído, tá? Então, olha só, como pode Satanás expelir a Satanás se um reino estiver dividido contra si mesmo? Tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Satanás ele se levanta contra o seu próprio império, né? Como é que pode, né? Então, ninguém pode entrar na casa do valente, né? Tô lendo aqui, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquela que blasfemar contra o Espírito Santo, nós já explicamos, já fizemos um vídeo sobre isso, não tem perdão para sempre, visto que é réu de um pecado eterno. E aí, olha o que o escritor, o Marcos, ele vai interpretar o que é o príncipe dos demônios. Olha só o que ele vai chamar. Isto porque diziam estar possesso de um espírito imundo. Então, para o evangelista Marcos, o espírito imundo é o equivalente ao príncipe dos demônios. Isso aqui é a interpretação dele. Você veja que ele está dizendo, olha, eles estão dizendo que Jesus está possesso pelo príncipe dos demônios, pelo Beelzebu. Aí vai dizer, eles estão dizendo isso porque estão achando que ele estava possesso por um espírito imundo. Espírito imundo, demônio, príncipe dos demônios, é tudo a mesma coisa. Não tem diferença, não tem um que entra e outro que não entra. Então, você veja um outro exemplo que eu vou citar aqui, e esse também é importante. Marcos 5:1. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia julgá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Tá vendo aí? Né? Exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Você vê os demônios adorando, né, a Jesus, reconhecendo ele. Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, espírito imundo sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandassem para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Então é um demônio regional, né? Um demônio que está ali regionalmente. E os espíritos imundos, você vê aqui, os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada era cerca de 2.000. Você imagina, né? 2.000 demônios em um só homem. Somos muitos, né? Somos muitos. Precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Tá? Então você observa aí que são 2.000 demônios que entraram no homem, né? Que a Bíblia chama de espírito imundo, uma legião, e que esse rapaz, mesmo ele preso com grilhões e cadeias, ele conseguia quebrar. Você acha que demônio não tem força, né? Não tem um poder maligno? Tem sim.
tá? Então, aqui é chamado de espírito imundo. Espírito imundo. Legiões, 2.000 demônios em uma só pessoa, aproximadamente. Né? Os porcos eram 2.000, aproximadamente. Demônios, sabe lá quantos entrou em um. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte com esse texto aqui. É porque as pessoas vão dizer, o que entra no ser humano é o espírito imundo. O príncipe não entra. Bom, e nós vimos que espírito imundo, nós vimos que príncipe também entra, porque para Marcos, 2 capítulos anteriores, para ele é a mesma coisa, chamar o príncipe de espírito imundo, e aqui tem um espírito imundo, e tem uma legião ali. Agora, olha que interessante, aqui em Lucas capítulo 22, versículo 3, vai dizer assim: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote. Satanás entrou. Então você vê que o príncipe dos demônios faz possessão, né? Demônios fazem possessão e o próprio Satanás faz possessão. Tá? Ambos fazem possessão. Ah, não, o príncipe está lá em cima. Não, o príncipe está lá em cima. Mas esse príncipe também desce. Satanás entrou em Judas. Ele entrou. Então, você veja que os textos, eles não fazem diferença de um para o outro. Tá? Então, espírito imundo, príncipe dos demônios, Satanás, todos têm a capacidade e também, quando querem, entram nas pessoas. E Marcos não vê diferença entre o príncipe e o espírito imundo. Tá? Para ele é tudo a mesma coisa. Aqui no livro de Justino Marte, Diálogo com Trifão, ele vai dizer aqui no capítulo 28 do seu livro o seguinte, ó: entre nós, o príncipe dos maus demônios se chama serpente, Satanás, diabo ou caluniador. Como podeis ver, caso desejardes averiguar isso, através de nossa escritura, ele e todo o seu exército, juntamente com os homens que o seguem, será enviado ao fogo para ser castigado pela eternidade, sem fim, coisa que foi de antemão anunciada por Cristo. Na verdade, a paciência que Deus mostra em não fazê-lo imediatamente tem por causa do amor pelo gênero humano, pois ele prevê que alguns se salvarão pela penitência, entre os quais alguns que talvez ainda não tenham nascido. No princípio, ele criou o gênero humano racional, capaz de escolher a verdade e praticar o bem, de modo que não existe homem que tenha desculpa diante de Deus, pois todos foram criados racionais e capazes de contemplar a verdade. Se alguém não crê que Deus se preocupe com essas coisas, ou terá que confessar com sofismas que não existe, ou existindo, se compraza com a maldade ou com permaneça insensível como uma pedra. Virtude e vício seriam puros nomes, e os homens considerariam as coisas como boas ou mais unicamente por sua opinião, o que é maior impiedade e iniquidade. O interessante de Justino falar isso aqui é o seguinte: algumas pessoas entendem também que esses espíritos imundos que apareceram são espíritos que vieram procedente de um relacionamento entre os nefilins e as mulheres. Esses demônios ou esses filhos que nasceram deles nasceram híbridos. Esses seres híbridos não têm a capacidade de livre-arbítrio. Aí surge uma pergunta seríssima, que a gente tem que fazer. Lembra que a gente acabou de ler aqui agora, né? Que Deus criou o gênero humano racional capaz de escolher a verdade e praticar o bem. A pergunta é, será que esses espíritos imundos
que estão vagando aí pela terra, seres híbridos, já nasceram sem a sua vontade, sem pedir para nascer, e já nasceram condenados, porque, querendo ou não, demônios são seres pessoais, só que decidiram escolher o mal. Então é uma afirmação seríssima, porque ao declarar isso, está declarando o quê? Que esses filhos já nasceram condenados à morte, sem chance de penitência, sem chance de arrependimento, sem chance alguma. Já nasceram destinados a entrarem nos corpos das pessoas. Então pensa bem nessa afirmativa aí, né? Veja se há alguma coerência com isso daí. Agora, existe um outro porém, porque isso não foi tirado do nada, né? Alguma tradição judaica, por exemplo, veio trazendo essa ideia pós-exílio babilônico. Pós-exílio babilônico. Tá? Porque antes do exílio babilônico não havia essa ideia, não. Isso foi pós-exílio. Você sabe que a Babilônia, diferente da Síria, que obrigou os judeus samaritanos, né, deles largarem o seu Deus e por isso são discriminados, a Babilônia não. A Babilônia suportava que os judeus ali cativos mantessem a sua fé, mas isso também acabou gerando um grande problema, que foi o quê? Foi o sincretismo religioso. Aí você vê diversos tipos de judeus com linhas de pensamentos diferentes, e você veja, por exemplo, os saduceus que nem em anjo acreditam. Mas tá lá uma linha judaica. Outros que acreditam em reencarnação, mas está lá dentro do judaísmo. Então a gente tem que tomar um certo tipo de cuidado, porque algumas literaturas podem ter sofrido alguma influência, né, babilônica. Tá? E isso não é de se admirar. Você pega lá toda aquela classe, né, de variáveis judaicas, você tem até hoje esoterismo, você vê até hoje numerologia, você vê até hoje superstições, né? Tem um canal aí que é o tempo inteiro falando de superstições judaicas. O tempo inteiro. De que o sentimento dos gatos, né? Não sei o que, os cachorros transmitem não sei o que no mundo espiritual, né? Porque os gatos pretos são endemoniados. Fala hebraico, fala um monte de coisa, e aí? Os equipar. Então, a gente tem que fazer. Por isso que eu falo, cara, foca nisso daqui, ó. Fica nisso aqui, não sai daqui não. Não sai daqui não. Né? É o caminho mais seguro e mais certo, é você ficar nisso aqui, ó. Não sai disso aqui, não sai disso aqui, fica nisso aqui. Se começar a ir pra lá e pra cá, e pra lá e pra cá, fugir pra lá, emendar aqui, fazer um puxadinho ali, pegar um outro e acrescentar aqui, você pode entrar por um caminho complicado. Então, fica nisso daqui. Fica nisso daqui. Né? Se você ficar nisso daqui, a gente usa, ó, acabei de usar aqui agora um texto de Justino Marte. Acabei de usar. Mas se Justino ou Irineu, tantos outros cristãos que eu sempre falo, né, dos primeiros cristãos, né, eu uso ele como um apontamento histórico, mas não como alicerce da fé. Preste atenção. Eu uso eles como um apontamento, né, um dado histórico, mas regra de fé é isso aqui. Regra de fé é isso daqui. Tá? Porque senão a gente vai acabar, né, entrando por caminhos complicadíssimos, às vezes por caminhos com fontes duvidosas, né, com fontes
que a gente às vezes não sabe nem explicar o porquê disso, porque que está ali, né? A gente não tem escritos que chegaram a nós que a gente não tem nem os originais dele, né? Nem a cópia do hebraico nós temos, ou do aramaico, do grego, né? Temos que tomar muito cuidado, tá? Então, assim, é um alerta, né? É um alerta, fica aí uma curiosidade, tá? Então a gente tem que prestar atenção, porque às vezes a gente fugindo daqui, desse livro, a gente acaba negando aquilo que a gente acredita sem maldade, né? Sem maldade nenhuma, a gente acaba negando algumas coisas que nós cremos, né? A gente acaba negando. Então, tente fazer essa peneira. Olha, preste atenção, examinai tudo e retém o que é bom. A Bíblia você vai reter o que é bom? Não, tudo que está na Bíblia é bom. Tudo que está na Bíblia é bom, né? Até as coisas ruins que estão ali nos servem como exemplo para a gente não fazer. Isso é bom, né? Agora, examinar é tudo e reter o que é bom, e está falando de outras literaturas. Você pode examinar e reter o que é bom, né? Examina tudo, examina o que os pregadores falam, examina o que eu estou falando aqui, né? Examina tudo e retém o que é bom. Agora, aqui, as Sagradas Escrituras nos levam à salvação, certo? Então, é só um estudo bem básico, bem tranquilo, para que você possa estar tendo um pouco mais de zelo, cuidado, precaução na hora de você estar estudando a palavra, certo? É isso daí. Fica essa palavra em nome de Jesus.